Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando aqui mais um vídeo revisional com vocês. Vamos revisar tudo aquilo que foi visto na nossa aula 1 de ondulatória, perfeito? Nossa aula 1 de ondulatória fez a introdução do estudo de ondas, perfeito? Já comecei nossa aula 1 do nosso capítulo 3, que primeiramente é a nossa primeira aula, né? Nosso pontapé inicial do livro novo, do nosso livro 2, perfeito? Então eu pergunto já para vocês nessa aula da gente, a gente já começa, né, com essa pergunta: o que é de fato uma onda, tá? Onda é aquilo que transporta energia sem transportar matéria. Ondas são oscilações, são vibrações, são pulsos, certo? Que transportam energia sem transportar matéria, perfeito? Então a gente não tem um transporte de matéria, mas mesmo assim a energia ela consegue ser transportada por esse fenômeno físico que são as ondas, tá? Eu lembro que a gente começou nossa aula já definindo vários tipos de ondas, tá? O que são ondas? A gente citou vários exemplos, na verdade, né? O som é uma onda, tá? A luz visível, as cores que a gente enxerga, certo? São ondas. A gente também definiu ondas de internet, o 3G, o 4G, o 5G, tá? Wi-Fi, Bluetooth, raio-x, rádio AM, rádio FM, isso tudo aí são ondas, perfeito? Isso são ondas. A gente também definiu aquela marola, tá? Provocada lá em alto mar ou em piscinas. A gente sabe que isso também é uma onda, perfeito? A gente viu também outros exemplos, abalos sísmicos, tá? São ondas também. Então a gente viu vários exemplos, né? Várias aplicações de ondulatória no nosso dia a dia, perfeito? Após isso, a gente já começou a definir dois tipos de ondas, tá? Classificando segundo a sua natureza, perfeito? E a gente definiu exatamente, ó. Primeiro a gente falou, né, de ondulatória, falou toda a definição básica, tá? E a gente já foi logo para essas classificações das ondas, tá? Segundo sua natureza. E eu quero te lembrar aqui, ó, essa é a definição geral de ondulatória, tá? São ondas, aquilo que carrega energia, mas não transporta matéria, perfeito? Tranquilo. Fiz até uma comparação lá com a onda do mar, né? Aquela onda do mar que a gente chama tanto de onda, quando ela chega na praia e quebra aquela onda, tá? Ela carrega matéria, então ela já não pode ser considerada uma onda, perfeito? A gente chama de onda mais pelo formato, mas ela não é uma onda fisicamente, por assim dizer, perfeito? E aí, segundo a sua natureza, a gente classificou aí, ó, as ondas em dois tipos, tá? Ó, em dois tipos, perfeito? Segundo a sua natureza, elas podem ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, perfeito? A gente começou logo definindo as ondas mecânicas, que são ondas originadas através de oscilações mecânicas, perfeito? E aí são ondas que precisam de meio para se propagar, certo? Exemplos bem práticos aí, o som, abalo sísmico, a marola em uma piscina, em alto mar, perfeito? São ondas mecânicas. Ondas numa corda também é onda mecânica. É aquilo que se originou através de fenômenos mecânicos mesmo, tá? E que também precisam de meio para se propagar, certo? Necessitam de um meio para se propagar. Então, onda mecânica ela não se propaga no vácuo, perfeito? E eu também quero citar outro ponto importante, é que as ondas mecânicas, por elas precisarem de meio para se propagar, quanto mais meio, melhor, tá? Eu vou falar muito disso no futuro, mas é o que até é bom a gente citar, perfeito? E a onda mecânica mais importante, obviamente, é o som, tá? O som é a onda mecânica mais importante, perfeito? E eu quero lembrar também que o som, ele viaja no ar, certo? Com a mesma velocidade de sempre. Então, sendo o som de uma pessoa gritando, sendo o som de um cachorro latindo, sendo o som de um passarinho piando, qualquer som que seja, esses sons no ar sempre andam com a mesma velocidade, que é 340 metros por segundo, perfeito? Tranquilo. E aí o segundo tipo de onda, segundo a sua natureza, são as ondas eletromagnéticas, que é nada mais, nada menos do que luz. Onda eletromagnética é luz, perfeito? Então, ó, são as luzes visíveis ou invisíveis, tanto faz, mas onda eletromagnética são as luzes, tá? Aí eu cito vários exemplos, tá? A cor vermelha, a cor azul, a cor laranja, a cor amarela, a lilás, tá? Que seria o violeta da gente, certo? Então, todas essas ondas aí são ondas, são luzes visíveis. Luzes invisíveis também são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o raio-x, o raio gama, a radiação ultravioleta, tá?
Ondas de rádio AM e FM são luzes, tá? Onda de rádio é luz, não é som não, é luz, tá? O som é o que sai do aparelho de rádio, perfeito? Outro exemplo, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, a onda de micro-ondas, tá? O infravermelho, que é o calor, certo? Então, tudo isso aí são ondas eletromagnéticas, são luzes invisíveis, mas não deixam de ser luzes, perfeito? Tranquilo, massa. E aí, a luz no vácuo, independentemente do tipo dela, se é infravermelho, luz visível, raio-x, raio gama, todas as luzes no vácuo e no ar também, por assim dizer, andam com a mesma velocidade sempre, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, certo? Isso aí são as velocidades das luzes, certo? Das ondas eletromagnéticas no vácuo ou no ar. Perfeito, galera, tranquilo. Tem outra classificação também que a gente não pode esquecer, que são as classificações segundo as suas formas de propagação, perfeito? E a forma de propagação, ó, até aqui, ó, forma de propagação, eu lembro que são duas formas de propagação, as ondas longitudinais, que é quando a vibração, ou seja, a oscilação e a propagação acontecem na mesma direção, acontecem sempre horizontalmente, perfeito? E as ondas transversais são aquelas ondas em que a oscilação é vertical e a propagação é horizontal, causando um ângulo de 90 graus entre oscilação e propagação, e a gente tem aí uma forma da onda se propagar de forma transversal, perfeito? E aí quero lembrar que as ondas longitudinais, todo som é onda longitudinal, e as ondas transversais, todas as luzes, tá? Ou seja, todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais, perfeito? Tranquilo? Massa, tranquilo. E eu quero até que tu escaneie esse QR Code depois, para que tu veja isso na prática, essas propagações acontecendo, perfeito? Tranquilo. A gente agora fala dos elementos de ondas, perfeito? Os elementos das ondas são basicamente os seguintes: período, frequência, certo? Comprimento de onda e amplitude, tá? Esses são os elementos das ondas que eu quero que você tenha sempre em mente, perfeito? E eu quero te lembrar uma coisa que é muito importante mesmo, tá? Período e frequência, certo? O que significam? Período é o tempo que a onda demora para executar uma oscilação completa, tá? Então, esse tempo daqui, que ele demorou para executar uma oscilação completa, ele quem? A onda, tá? O tempo que essa onda demorou para executar uma volta completa, né? Uma onda completa, a gente chama de período, tá? E esse período ele vai ser dado em segundos, tá? Em segundos, perfeito? Em segundos ou em minutos. Mas, obviamente, a gente trabalha muito mais em segundos, tranquilo? Quero te lembrar que em algumas questões ele vai trabalhar até com milissegundos, tá? Ou então até o microsegundos. Lembra que esse mil é 10 a menos 3, tá? Então fica 10 a menos 3 segundos. E o micro é 10 a menos 6, certo? Segundos, tá? Então, pode ser que as questões trabalhem com isso, ok? Perfeito. Quero te lembrar que a frequência é a quantidade de oscilações completas que uma onda dá por tempo, tá? Então, a frequência a gente consegue calcular por uma formulazinha matemática bem simples. É a quantidade de oscilações, tá? Quantidade de oscilações por tempo, perfeito? E eu quero te lembrar que se esse tempo for em segundos, essa frequência ela vai ser dada em hertz. Se esse tempo for em minutos, preste atenção, a frequência vai ser dada em rotações por minuto ou batimento por minuto, tá? Que é também uma forma de se chamar essas rotações por minuto, perfeito? Tranquilo? Massa. A frequência em hertz, preste atenção, a frequência em hertz, ela pode ser transformada para a frequência em batimento por minuto, multiplicando-se por 60, e se tiver em batimento por minuto e tu quer trabalhar em hertz, tu divide por 60, perfeito? Obviamente, a que a gente mais vai trabalhar são os hertz, certo? Que é quando o tempo está em segundos. E eu quero que você lembre daquela historinha do kilohertz, tá? Do megahertz, do gigahertz e do terahertz. Vale a gente lembrar, tá? O quilo, esse casinho aqui, tu substitui por 10 a terceira. Esse M tu substitui por 10 a sexta. Esse giga tu substitui por 10 a nona. E esse T aqui, que é o tera, tu substitui por 10 a 12, perfeito? E lembra, quanto mais frequência, mais oscilações, mais energia essa onda vai ter, perfeito? Tranquilo. Vamos lembrar o comprimento de onda? O comprimento de onda é o tamanho, tá? É o tamanho de uma onda completa, é isso aqui, ó. É o tamanho de uma onda completa. É também, numericamente, a distância de uma crista até outra, tá? Ou então de um vale até outro. Tudo isso é o comprimento de onda, perfeito? Então você consegue achar o comprimento de onda de várias formas, certo? Indo por onda completa, indo de crista a crista ou de vale a vale. Lembra disso, por favor, perfeito? O comprimento de onda, por ser uma distância, ela é dada em metros ou em centímetros, tá?
em metros ou em centímetros. Obviamente, trabalharei mais com o metros. Perfeito, fera, tranquilo. E para a gente finalizar, tem a nossa amplitude. A amplitude, ela é quase que a altura da crista ou a depressão do vale, perfeito? É esse tamanhozinho aqui, ou em metros ou em centímetros, tá? E eu quero te lembrar que a amplitude, ela tem muito a ver, quando a gente fala de um som, a amplitude tem a ver com o volume do som, tá? Quanto mais volumoso esse som for, então a gente fala que ele tem mais amplitude, tranquilo? Perfeito. E a amplitude tem muito a ver também com o brilho de uma luz. Quanto mais brilho a luz tiver, mais amplitude essa onda tem, tranquilo? Perfeito, perfeito. Então eu quero que você lembre sempre dessa importância, né, da amplitude para a gente, tranquilo? Massa. E a amplitude é uma distância também, só que é uma distância em termos de altura, perfeito? Distância em termos de altura. Tranquilo, então a gente tem aí as definições básicas: amplitude, comprimento de onda, período e frequência, perfeito? E eu quero finalizar nosso elemento de onda, né? Falando daquela história da amplitude, tá? Que é a amplitude com o andar dessa onda, com a propagação dessa onda para frente. Essa amplitude vai diminuindo e ficando mais fraca por conta de vários obstáculos que tiverem aí no caminho dessa onda. Essa onda ela vai acabando perdendo nível de amplitude, perdendo. E aí a gente chega no final com uma amplitude diferente, perfeito? Com uma amplitude diferente, uma amplitude bem menor do que ela foi originada, perfeito? Tranquilo. E para a gente finalizar nossa revisãozinha aqui bem rápida, tá? Quero te lembrar que existe uma equação onde vai relacionar a velocidade com que uma onda se propaga e as grandezas que a gente acabou de estudar, tá? Que é o comprimento de onda e frequência e o comprimento de onda e o período, tá? Então essas duas formulazinhas, V lambda F e V igual a lambda sobre T, elas ajudam bastante a gente a responder 99% das questões, tá? Velocidade de uma onda, comprimento de onda e frequência de onda, ou então velocidade de onda, comprimento de onda e o período dessa onda, perfeito? Quero te lembrar que o comprimento de onda ele vai ser em metros, se a velocidade for em metros por segundo. Obviamente a frequência é em hertz e o tempo é em segundos, tranquilo? Massa. Tem até esse aplicando conceitos aqui, né, que eu citei em aula para vocês fazerem em casa, perfeito? E aí eu termino aqui, ó, lembrando a nossa aula da velocidade de um pulso numa corda tensa, que eu consigo calcular a velocidade de onda numa corda sem utilizar as equações principais, tá? Da ondulatória, que é V lambda F, V igual a lambda sobre período. Eu consigo achar através dessa fórmula aqui, tá? Que ele fala que a velocidade de uma onda numa corda é igual a raiz quadrada da tensão, tá? Tensão ou tração, que essa corda está sendo puxada, sobre a densidade linear da corda, que é esse sigma aqui. Essa densidade linear da corda, ela está aqui, ó, é a quantidade de massa de corda sobre o comprimento da corda, perfeito? É a massa da corda sobre o comprimento da corda, ok? Tranquilo. E a massa tem 100 kg e o comprimento tem 100 metros. Essa fórmulazinha aqui, nessa nossa primeira aula, não iremos usar para nada, para nenhuma continha. É só uma introdução para você saber que numa corda a velocidade pode ser calculada tanto pelas fórmulas originais como também pela equação de Taylor, que é essa fórmulazinha aqui. Vou usar muito ela e vou falar muito sobre ela quando a gente for lá para a nossa última aula de ondulatória, que é a aula 3, perfeito? Tranquilo. E eu acho que a gente finaliza por aqui, só relembrando, tá? Só relembrando rapidamente dessa historinha de onda no mar, tá? Eu quero que vocês façam essa leitura daqui para que tudo fique mais claro para vocês, perfeito? Isso aqui já caiu no Enem, faz muito tempo que caiu no Enem, então eu peço que vocês façam a leitura para que vocês entendam a física de fato do dia a dia, como ela pode ser aplicada no Enem, tá? Em cima das habilidades, perfeito? Tranquilo. E um ponto importante, a onda do mar, quando ela está lá no alto mar, tá? Ou então numa piscina, por exemplo, a gente fala que é onda porque é uma marolazinha, tá? Não transporta matéria, só transporta energia. Quando a onda ela quebra na praia, ela está transportando energia e matéria. Então não é considerado uma onda de fato. Perfeito? Tranquilo? Massa. A gente finaliza por aqui, galera. Um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!